Tudo bem? Shalom? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Amém? Vamos ficar de pé então comigo? Pega a sua Bíblia, abra ela no livro de Lucas, capítulo 5. Deixa ela aberta aí. Amém? Lucas, capítulo 5. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Será que você pode continuar cantando isso? Coroamos. Vamos lá, igreja. A Ti, ó Rei Jesus. Coroe o nome de Jesus. Vamos lá, engrandeça esse nome. Eu vou dar alguns minutos. Vamos lá, erga sua adoração a Ele. Oramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Oh Jesus, nessa noite nós pedimos a Tua presença aqui, que ela já está, e nós agradecemos por isso. Nós queremos ouvir a Tua doce voz, então fala conosco, Senhor, através da minha vida, como um instrumento, que o Senhor nos guie para onde o Senhor quer nos levar, através da palavra, Senhor. Perdoe todas as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor. Nós pedimos que nessa noite o Senhor flua aqui através da Tua doce voz, através do Teu toque. Toque as pessoas que estão aqui, Senhor. Toque esses irmãos que vieram aqui precisando de alguma provisão da Sua parte, Senhor. Esses que precisam de uma cura nessa hora, eu oro em nome de Jesus, seja curado. O nome de Jesus é grande, o nome de Jesus é maravilhoso. Não há outro além de Ti, Jesus. O Seu nome está sobre todo nome, porque mesmo sendo Deus, o Senhor se esvaziou de Você mesmo, Senhor. Como servo manso e humilde, o Senhor entregou Sua vida naquela cruz. Sinta o toque de Jesus, sinta o toque de Jesus. Ele está aqui. Obrigado, Jesus. Eu te sinto aqui, Jesus. Obrigado. Maravilhoso, Jesus. Amém? Aí, gente, já até esqueci onde que eu falei. Lucas 5, né? Jesus é bom, o diabo é vacilão. Lucas 5, capítulo 1, versículo 1, perdão. Todos encontraram? Lucas, capítulo 5. A Bíblia diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então viu 2 barcos juntos à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Até aqui, irmãos. Amém? Você pode tomar seu assento aí, fica à vontade, como você quiser. Aleluia. Tomara que eu consiga terminar isso. Amém? Mas Jesus é bom, e hoje eu queria falar com vocês a respeito do senhorio de Jesus nas nossas vidas, né? E eu escolhi essa passagem porque tem uma revelação muito grande nessa passagem, e é muito simples. Apenas você lendo com calma esse texto, você consegue entender o que Jesus estava fazendo ali, e o chamado de Pedro e tudo que acontece nessa passagem. Então, eu queria começar falando a respeito do ministério de Jesus. Jesus, ele começa o ministério dele pregando e ensinando,
né? E as multidões, elas se aglomeravam ali onde Jesus estava, porque o ensinamento de Jesus tinha autoridade. Ele falava com clareza, ele falava com certeza a respeito do reino de Deus, né? Afinal, ele é o Filho de Deus. Então, ele tem a certeza daquilo que ele estava falando, e aquilo atraía as multidões. E a fama de Jesus logo percorre por toda aquela região, e Jesus ele é conhecido como um mestre, como um professor nos dias de hoje, como alguém que sabia ensinar a respeito das Escrituras e a respeito de Deus. Então, a fama de Jesus ela percorre por toda aquela região. Mas a mesma fama de mestre, o mesmo título de mestre, também tinha que ser o título de Senhor. Porque ao mesmo tempo que ele era um mestre, ao mesmo tempo que ele tinha domínio sobre as Escrituras, domínio sobre a palavra dele mesmo, a palavra de Deus, ele também era Senhor. Ele também realizava milagres, ele também tinha compaixão das pessoas. E nós vamos entender um pouco mais hoje a respeito do que é o senhorio e do que é o mestre, né, na palavra de Deus. Então, gente, no versículo 4, se você for acompanhar comigo aí, a Bíblia diz assim: quando acabou de falar Jesus, disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago, então lancem as redes de vocês para pescar. Então, o contexto dessa história, você já deve ter lido, é a respeito de alguns pescadores que passaram a noite inteira pescando, e o que chama a atenção é que, sabe, o trabalhar de Deus já aconteceu na noite anterior. Para tudo isso acontecer, para tudo isso que a gente vai entender aqui, que a gente vai ler aqui, acontecer, alguma coisa já tinha acontecido na noite anterior, que foi a pesca falida que aqueles homens tiveram. E para a gente tentar entender um pouco mais, a gente tem que entender que eles eram profissionais daquilo. Então eram pescadores profissionais, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles passaram a noite inteira tentando pescar, Pastor João, e eles não conseguiram pegar nada. Daí de manhã, aquela manhã bem frustrante, eles estão lá e de repente Jesus olha lá e vê eles lavando as redes. E depois que Jesus ele ensina a multidão, a Bíblia diz que ele dá uma ordem para Pedro. E ele diz: jogue as redes mais profundo. E isso aqui começa a me revelar algumas coisas, porque às vezes na vida de um cristão a gente tem níveis diferentes. Às vezes a gente tá mais no raso, às vezes a gente tá mais no fundo. Eu não sei aonde que você tá hoje em Jesus. Quando a gente fala de profundidade, né, a gente acredita que é a revelação, são sonhos, que são visões. E isso é ser profundo em Jesus. Eu não sei qual é o seu grau de intimidade com Jesus, qual o seu grau de relacionamento com Ele. Mas um dia você vai precisar ir mais profundo. Um dia Jesus ele vai te chamar um pouco mais profundo. Talvez eu oro para que esse dia seja hoje, se você ainda está na beira. Mas André, afinal, o que é estar profundo em Jesus? Gente, ser profundo em Jesus não é a gente orar 10 horas por dia, não é a gente jejuar 48 horas, não é a gente ler tantos livros da Bíblia sei lá, cara, não é a gente fazer um devocional extraordinário. Ser profundo em Jesus é ter Ele como Senhor das nossas vidas. Isso é ser profundo em Jesus. Talvez, cara, eu com toda essa pequena carga que a gente tem de querer estudar a Bíblia, de querer saber um pouco mais sobre as coisas, de teologia, de escatologia, de sei lá o que lia, sabe? A gente acha que a gente já chegou no nível de profundidade em Jesus, enquanto a irmã Maria, que só dobra o joelho e tem o Senhor como a vida dela, está mais profunda do que a gente, sabe? Enquanto a fulaninha lá, que mora lá longe, que não tem internet, não tem televisão, mas permanece sendo fiel ao Senhor, permanece constante no Senhor. Isso é ser profundo. Então não tem como a gente medir um nível de profundidade, não tem como eu falar que eu sou mais crente do que o Daniel, que eu sou mais profundo do que o Daniel em Jesus, que eu conheço mais a Jesus do que o Daniel. Isso não cabe a nós medir isso, não tem cabimento fazer uma medição dessa. Mas, como eu estava dizendo, um dia Jesus ele vai te chamar para ir um pouco mais profundo. E eu oro para que você esteja preparado para dar espaço. Amém? Assim como ele deu essa ordem para Pedro, e Pedro tinha acabado de pescar, né? Ele estava ali lavando essas redes, e Jesus fala: joga mais profundo, vai um pouco mais profundo e joga as redes. E aí
mesmo na profundidade com Jesus, às vezes mesmo com tanta carga, com tanto conhecimento a respeito da Bíblia e do Senhor Jesus, talvez o dia que Ele te chamar, você não vai entender. Talvez o dia que Jesus te chamar, você não vai entender o chamado dele como Senhor, e sim como um mestre, porque você estuda, você quer conhecer, e o que eu mais tenho ouvido a respeito dos estudos teológicos nesses dias, é que a gente não pode deixar isso tomar conta da gente. A gente não pode achar que a gente sabe tudo, a gente não pode achar que a gente já chegou no nível que não tem mais o que conhecer de Jesus. Mas o que tem que queimar e amadurecer dentro de nós é o amor pelo próprio Jesus. Então não deixe que a sua leitura da Bíblia se torne um conhecimento, mas que isso se torne uma paixão dentro de você pelo próprio Jesus, pela própria palavra de Deus. Ele é a própria palavra de Deus. Não que o seu estudo, não que o seu entendimento não seja importante, mas se isso está roubando o lugar de Deus na sua vida, comece a parar um pouco e orar para que Deus gere mais amor e mais chamas por Jesus dentro de você. Amém? Então, gente, Pedro, ele não reconhece Jesus e a sua ordem de um Senhor. Leia comigo o versículo 5. Jesus manda ele ir mais profundo, certo? E lançar as redes. E em resposta, Simão disse, versículo 5: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Então a gente vê que a primeira resposta de Pedro para Jesus, o relacionamento deles ali, primeiro diálogo, um dos primeiros diálogos dele, é chamar Jesus de mestre, porque Jesus estava ensinando a multidão. Jesus estava falando a respeito de alguma coisa, com autoridade, com clareza, com certeza. E assim como aquelas outras pessoas, Pedro também enxerga Jesus como mestre. Mas a verdade disso tudo é que Jesus planejou tudo isso para chamar aqueles homens a se tornarem pescadores de almas. E ele precisava reconhecer Jesus como seu Senhor para que isso pudesse acontecer, e não apenas como um mestre, não apenas como alguém que ensina a palavra. Porque o Senhor, o que quer dizer o Senhor? O Senhor é aquele que tem autoridade, é aquele que ele é dono de alguma coisa. E o Senhor, ele deseja ser nosso dono. O Senhor, ele deseja que nós sejamos submissos a Ele. Sabe, no Evangelho, hoje em dia, de um tempo para cá, né? De alguns anos para cá, a gente vê muito se falando sobre o amor de Deus, sobre a gente ser os filhos de Deus. Isso é muito bom, cara. Na verdade, isso vem de lá de fora, né? Vem da América do Norte. Os irmãos que faziam as canções, e por muito tempo as canções elas eram traduzidas. Hoje nós, graças a Deus, já temos várias pessoas que compõem aqui no Brasil músicas boas, né? Mas as canções vinham lá de fora e a gente ouvia falar do amor de Deus, do amor do Pai, e nós éramos os filhinhos amados e aquele romance todo. Mas eu preciso te dizer que no Evangelho de Cristo a gente precisa ter um espaço para se tornar escravo de Cristo. Eu não estou dizendo que você não é filho de Deus, não estou dizendo que você não é amado por Deus. Você é amado por Deus, você é um filho amado de Deus. Mas nesse mesmo Evangelho, que nos mostra Deus como um Pai, também nos mostra Deus como um Senhor de nossas vidas. Nós temos uma missão nessa terra, então nós precisamos servir ao Senhor. E aquele que serve é um servo. Amém, meus irmãos? Então, deixa eu mudar aqui. Então, como eu estava dizendo, você pode ter recebido o chamado de Deus para ir um pouco mais profundo. Você pode estar orando um pouco mais, você pode estar lendo um pouco mais a Bíblia, você pode estar jejuando um pouco mais ou muito, ou você pode achar que você está top já e que não precisa de mais nada. Mas isso aí não é ser profundo em Jesus. Ser profundo em Jesus é ter Ele como Senhor da sua vida e obedecer os mandamentos dEle. Ser profundo em Jesus é você passar a sua vida em uma igreja, passar a sua vida em comunhão com os irmãos. Eu escuto muita gente falando que Deus está no coração dele e que ele não precisa de igreja. Cara, isso é mentira, velho. Isso é mentira. Se você não tiver comunhão com seus irmãos, cara, você não tem comunhão com Jesus. Se você não tiver comunhão com a mão, se o braço não tiver comunhão com a mão, o braço não tem comunhão com a cabeça, que é Cristo. Nós somos um corpo, nós precisamos ter comunhão com os outros.
Então ser profundo em Jesus não é você gastar o máximo de tempo orando. Não é você achar que você jejua mais que todo mundo, que você lê mais que todo mundo. É você permanecer todos os dias sendo fiel ao Senhor. Amém? Então não se engane. Quando Jesus te chamar um pouco mais profundo, não ache que profundidade é revelação, não ache que profundidade é milagres, porque tudo isso passa, meu irmão. E um dia Deus vai olhar bem para você, Jesus vai olhar bem para você, e Ele vai te dizer se Ele te conhece ou não. Ele vai te dizer: seja bem-vindo ou aparte-te de mim, porque eu não te conheço. Então não é sobre o que a gente faz, não é sobre o que eu deixo de fazer, é sobre se eu converso com Jesus, é sobre se eu tenho relacionamento com Jesus, é sobre se eu permaneço fiel com Jesus. Amém? Vamos lá para o versículo 6, amém? A gente continua lendo. Versículo 6 diz assim: fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E então eles foram, e enchendo ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Olha aqui, eles pescaram a noite inteira. Homens profissionais passaram a noite pescando e não conseguiram pegar nada. Talvez fosse um sinal de Deus, tipo assim: eu vou fazer aqui um negocinho para conseguir chamar atenção. E aí não conseguiram pescar nada. E de repente um homem que estava ensinando uma multidão chega e fala assim: ó, vai mais profundo e lança a rede à sua direita. E eles fazem isso, e eles obedecem isso. A Bíblia diz que Pedro ele obedece à ordem de Jesus, mesmo não reconhecendo o Senhor como o Senhor ainda. Ele diz: mestre, nós pescamos a noite inteira e nada conseguimos apanhar. E aí vem uma fala que é bem importante, que é assim: mas sobre a tua palavra, ou em algumas traduções está: debaixo da tua palavra, ou debaixo da tua ordem, nós vamos fazer. Então quando a gente faz alguma coisa debaixo da ordem e da palavra de Jesus, não tem como dar errado, gente. Não tem como dar errado. Pode ter certeza que é sucesso. Se Jesus está falando para você fazer, vai e faça. E ele diz: sobre a sua palavra, sobre a sua ordem, nós vamos fazer. E eles lançaram a rede. E a Bíblia diz que as redes deles, ao eles puxarem as redes, elas estavam tão cheias a ponto de se rasgarem, ao ponto deles não conseguirem pegar esses peixes. E isso me traz outra coisa fascinante na Bíblia, que é a bondade de Jesus. A bondade de Jesus, ela vai te constranger de uma certa forma, que eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é a provisão que você veio buscar, cara. Mas se Jesus mandar você jogar a sua rede, você joga. Se Ele mandar você ir um pouquinho mais profundo, você vai, porque Ele vai te surpreender, a ponto de seu barquinho quase afundar de tanta bênção. E eu não estou aqui falando de teologia de prosperidade, eu não estou aqui falando eu estou falando a palavra de Deus. Debaixo da ordem de Deus, a sua prosperidade vem. Debaixo da ordem de Deus, debaixo da palavra de Deus, a sua bênção vem. Então não precisa você ficar mendigando, não precisa você ficar jejuando, não precisa você fazer nada. Debaixo da palavra de Deus, a sua bênção vem. Não tem segredo, irmão. A Bíblia diz que as redes deles estavam se rasgando, era muito peixe. Era muito peixe. Eu fico imaginando a alegria desses homens. Então, no versículo 8, para a gente continuar a leitura, diz assim: vendo isso, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus. E o que ele disse? Ele troca a perspectiva de fala dele. Ele troca a palavra, vamos dizer, a palavra mágica. O que antes ele tinha chamado de mestre, agora ele reconhece como Senhor. Então, através da bondade do próprio Jesus, o homem que antes havia chamado ele de mestre, o homem que antes havia reconhecido ele apenas como alguém que ensinava, está falando assim: Senhor. Ele está falando assim: você é dono da minha vida. É isso que ele está falando.
Você é senhor de mim mesmo. E ele está aceitando o chamado de Jesus, sem saber. Isso que é o mais legal. Ele diz assim: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. E isso é muito incrível. Porque ao mesmo tempo que ele reconhece quem é Jesus, ele olha para dentro dele e ele reconhece quem é ele. Então quando a gente conhece Jesus, quando a gente diz quem é Jesus, a gente também sabe quem nós somos. Ele diz: afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Eu não mereço tanta bondade. Eu não mereço essa pesca maravilhosa que você está me propondo, me proporcionando. Então, gente, toda vez que você tiver uma crise de identidade, toda vez que você, estiver passando alguma dificuldade e não entender muito bem quem você é, quem Deus te chamou para ser, comece a dizer quem Deus é. Comece a ler a Bíblia. Leia a Bíblia e entenda o que a Bíblia diz sobre Deus, quem é Deus na Bíblia. E comece a declarar essas palavras, comece a orar. Você tem que ter ousadia na sua oração. Comece a declarar essas palavras sobre quem é Deus, e logo você vai perceber quem é você. Ele diz mestre primeiramente, e depois ele chama Jesus de Senhor, e logo ele diz: afasta-se de mim, porque eu sou um pecador, eu não mereço. Vamos continuar no texto. Versículo 9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, ou de homens, em algumas traduções. Mas por que é difícil, né? Por que algumas pessoas elas até simpatizam com Jesus, elas até gostam de Jesus, mas elas não querem ter algo relacionado a Jesus, elas não querem ter uma vida na igreja, elas não querem ter um relacionamento com Deus, elas não querem entregar a sua vida para Jesus. Porque Jesus, ele é legal, e o discurso dele é de paz, o discurso dele é de amor. Ele veio para amar o mundo, né? Jesus, ele faz milagres. Mas todas as vezes que a gente fala de Cristo, a gente está falando do Deus vivo. A gente está falando do próprio Senhor. A gente está tratando o homem Deus. Vamos supor que Jesus seja homem e Cristo seja Deus. Só uma breve analogia para você entender. Então o homem, ele é carinhoso, ele é amoroso, ele vai te abençoar, ele vai te curar, ele vai fazer alguma coisa que você precisa. Mas quando se trata do próprio Cristo, e ele fala assim pra gente: muda de vida, se arrepende, aí a coisa começa a apertar um pouco mais. Quando ele diz: para de fazer isso e faz isso, aí a coisa começa a mudar, porque a gente não quer alguém mandando na gente. Então a gente só quer o mestre, cara. O mestre é legal, o mestre ensina como viver, mas eu não quero viver o que ele ensina. É tipo isso. Então é por isso que muita gente, se você for perguntar aí nessa quadra ou em algum lugar aqui desse bairro, cara, você ama Jesus? Eu amo, cara. Todo mundo vai falar que ama, todo mundo gosta de Jesus, porque ele é legal, cara. Mas quando ele diz: muda de vida, se arrepende, você está vivendo errado, aí não vira pra mim, porque eu não quero alguém mandando em mim. E essa é a diferença de ter Jesus como mestre e de ter ele como Senhor das nossas vidas. E eu oro para que ele seja Senhor da sua vida. Amém? Então, já seguindo aqui para o encerramento, deixa eu deixar. Então Jesus ele diz para eles: não tenham medo, porque de agora em diante você será pescador de gente. Então tudo isso que Jesus fez, secar aquele lago ali na noite anterior para que eles não pudessem pescar nada, e depois ensinar a multidão perto dele, é tudo um plano de Deus para chamar Pedro para ser um discípulo. Então Jesus ele faz toda uma trama, ele com seu poder e com seu carisma, ele consegue tudo isso através da obediência de Pedro também, que a gente tem que ressaltar, que obedece a palavra de Jesus, para dizer assim: agora vem, segue-me.
Agora você vai ser pescador de almas. Agora você vai ser pescador de homens. Então Jesus, ele tá reconhecendo que Pedro aceitou o seu senhorio. Ele está reconhecendo: ó, Pedro, legal, você me aceita como Senhor, então vem e segue-me. Pedro deu um sim pro chamado de Jesus, e agora Jesus está dando outra proposta para ele. Agora você vem e me segue, que você vai ser pescador de almas. Então Jesus está falando assim: agora você não vai ser mais pescador de peixe. Esquece essa profissão. Agora você vai ter outra profissão. Amém? Então, gente, a bondade do Senhor, ela vai mostrar quem que a gente é. Só pra gente já ir concluindo aqui. A bondade de Jesus, ela vai mostrar pra gente quem que é. Quem nós somos. Quando ele manda eles puxarem a rede, aquela rede lotada, eu fico imaginando a reação daqueles homens que passaram a noite inteira ali. E quando eu descubro quem é o Senhor, eu me submeto ao senhorio dele, me tornando servo e escravo. Então é muito importante a gente ter essa ideia de que no Evangelho a gente não é só filho de Deus. Tem tempo para tudo, sabe? E tem hora que a gente tem que ser servo de Deus. Tem hora que o Senhor está falando assim: ó, eu preciso de você como um servo. Me sirva a minha igreja, sirva os meus irmãos, seja humilde. Então, para concluir aqui, tudo isso aconteceu, essa pesca maravilhosa. E a Bíblia diz assim no versículo 11, se você estiver aí, você lê: e arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então, foi uma história, foi todo um contexto, foi todo algo que Deus preparou, né? Uma pesca maravilhosa. E no final eles deixam tudo, cara. Isso é muito louco. Porque tudo girou em torno daqueles peixes, tudo girou em torno de uma pesca. A história toda gira em torno de uma pesca, cara. Que eles passaram a noite inteira e não conseguiram pegar nada. E de repente a Bíblia diz que eles deixam tudo e seguem Jesus. Então, eles deixaram até a pesca maravilhosa que eles conseguiram, até a pesca maravilhosa que eles tinham feito, que Jesus tinha proporcionado para eles, eles deixam para seguir Jesus. Isso me traz uma reflexão muito legal, cara, porque às vezes a gente vem aqui, a gente ora, a gente pede, a gente quer tanto aquilo, a gente precisa tanto da provisão de Deus, e Deus, ele provê pra gente, Deus, ele fornece aquilo que a gente está pedindo, e a gente acaba esquecendo, né? A gente nem agradece às vezes, como aqueles 10 leprosos. E esses homens tão corajosos, eles entenderam que a própria bênção, ela não era maior do que Jesus, porque ele era a bênção vinha dele. Então, o que é pra mim uma pesca maravilhosa se eu tô com o maior pescador do mundo, cara? O que é pra mim uma rede cheia de peixe? O que é pra mim uma conta bancária cheia de dinheiro se eu tô com o dono do ouro e da prata? O que é pra mim? O que é pra mim, gente? O que é pra mim uma doença se eu tô com aquele que pode curar a doença? A única coisa que eu preciso entender é que eu tenho que ter esse homem como Senhor da minha vida. A única coisa que eu preciso entender é que eu tenho que ter esse homem como Senhor da minha vida. A Bíblia diz que um filho nada se difere de um escravo, porque ele ainda não alcançou a sua idade, a sua estatura, a sua maturidade para adquirir as coisas que pertencem ao seu pai, que já são dele por direito. Então, eu acho que a gente precisa crescer um pouco, amadurecer um pouco para acessar algumas coisas que já é nossa, sabe? A gente perde muito tempo pedindo, cara. A gente perde muito tempo pedindo e a gente nem sabe pedir. Então a gente já tem as coisas que a gente quer, a gente só precisa acessar essas coisas. E a gente só acessa quando a gente tem maturidade, quando o Senhor, ele reconhece que nós o reconhecemos como Senhor. Amém? Fica de pé comigo. A gente vai orar. Já encerra. Ore nessa hora para que Jesus seja Senhor na sua vida e não somente o Jesus.